A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós damos início a mais uma pré-aula, lição de número 7. Vamos estudar sobre a responsabilidade individual do homem diante de Deus. Nesta lição, vamos dar continuidade, nesta aula extra, estudaremos o texto bíblico de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 ao 28. A responsabilidade é individual. É tão certo que ela é individual que Deus, no jardim do Éden, sentenciou a serpente, individualmente, a mulher, Adão e todos os homens que vêm ao mundo. No tempo da lei, Deus ele mostra em Moisés, que trouxe a lei ao povo de Israel, que ele não aceita exatamente esse modelo de provérbio, de ditado popular, que nós vamos dar continuidade em sequência no estudo. Porque a lei, ela veio condenar o homem individualmente. Não está escrito? O que adultera, morre. O que peca, morre. Então há muitos pecados na lei de Moisés, que é determinado a morte do indivíduo. Não é determinado pelo pai, mas sim pelo seu próprio pecado. Até a lei, os homens de Gênesis, Adão, até Moisés, eles viviam buscando culpar Adão. Por quê? Porque o pecado por um homem entrou no mundo. E pelo esse pecado, a morte. Aí a Bíblia diz que a morte passou a todos os homens. Então, por que a morte passou a todos os homens? Aí eles dizem, o culpado de tudo isso é Adão. Então, eles tinham essa mesma teologia de que não se importava com seus próprios pecados. Porque eles já estavam condenados em Adão. Então eles culpavam Adão de tudo. Por exemplo, Lameque, Gênesis capítulo 4, versículo 23. Ele tinha 2 mulheres, matou um homem por lhe ferir e um jovem por lhe pisar. Então ele dizia, se Caim foi absolvido, e quem matasse Caim seria vingado 7 vezes, ele disse, então eu coloco a minha própria lei. Lameque será, quem achar Lameque e querer matar, será castigado 70 vezes 7. Ele não acreditava no castigo individual. Isto é, porque não havia uma lei. Por isso, quando Deus deu a lei, por intermédio de Moisés, Deus está mostrando que todo esse ditado, esse provérbio popular, cai por terra, culpando a geração antiga, os seus pais, até mesmo Adão, porque quando a morte passou a todos os homens, ela passou até mesmo os que não pecaram, a semelhança da transgressão do pecado de Adão. É isso que está melhor em Romanos. Se a morte passou até para os bebês, para os abortivos, a morte matou Jesus, e que não pecou nenhum pecado. Então não se pode culpar Adão mediante o juízo. Se o próprio Jesus se entregou por nós ao morrer na cruz, então ele morreu porque estava debaixo do juízo sobre a raça humana. Então, não era simplesmente um castigo que passou. Então Deus sentenciou tanto os que eram justos como os injustos dentro desse sistema de morte. Que o próprio filho, quando chegou na terra, ele teve que se deparar com ela, com a morte. Entendeu? Então, aqui nós observamos a continuação da nossa aula, mostrando exatamente a responsabilidade de Deus para com o justo. Qual é o motivo? Porque Deus não considera nenhuma das suas obras justas, se por acaso o justo pecar.
Da mesma forma, Deus não considerou o tempo de justiça de Adão, que vivia com Deus antes do pecado, e Deus condenou Adão por um só pecado. Por um homem entrou o pecado, um só pecado. Por uma só ofensa, o homem morreu. Está em Romanos. Com isso a gente percebe que assim Deus fez, porque no dia que nós que praticamos tudo que desagrada a Deus, o ladrão da cruz. Como é que Deus ia salvar o ladrão da cruz, meus irmãos? Como se ele não se arrependesse? Ele havia praticado todas as injustiças. E como seria salvo? Só por uma justiça, crendo em Jesus. Esta é a maneira da teologia de Deus, da soteriologia, para salvar a humanidade. Se por um homem entrou o pecado, então por um homem vai sair o pecado. Jesus Cristo, o justo. Então Deus, ele mostra assim, sabe o porquê? Porque tem um mundo acusador. Tem um mundo do diabo, dos demônios, que chega para nos acusar. Não são eles que dizem assim, matou, roubou, fez tudo de errado, agora é crente. Entendeu aí? Deus já tem colocado nas suas mãos todo o sistema de salvação. E está dito que ele é justo. Se ele condenou um por um só pecado, então ele vai absolver todos que creem por uma só justiça, em Cristo Jesus. Amém? Então veja que o justo, se ele pecar, ele morre. E o ímpio, se ele se converter, ele vive. Isso é justiça de Deus. Ok? Assim como Deus encerrou todos os homens em Adão, para que Deus não precisasse enviar um Salvador para cada pessoa. Então, essa é a justiça de Deus, irmão. Se não, tinha que ter um Jesus para cada um de nós. Como foi a justiça? Encerrando todos em Adão, para que nós agora, por meio da fé, fôssemos aceitos todos em Cristo. Se todos estavam em Adão, agora, pelo novo nascimento, todos estamos em Cristo. Glória a Deus. Assim também Deus encerrou todos os que creem na obra do Salvador, Jesus, tornando Jesus o único sacrifício abrangente a todos os homens, sem necessidade de um outro Salvador. Em nenhum outro há salvação. Amém? Então a gente percebe exatamente nesse provérbio que vamos falar sobre os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Os pais comem uvas verdes. Um ditado popular. Se os dentes das pessoas não são perfeitos, porque certas comidas os incomoda, porque se não cuidar direitinho e até mesmo com muito cuidado, acontece que bactérias cavam os dentes e buracos microscópicos começam a se desenvolver. De tal forma que começa a haver dentes sensíveis. Os buracos são microscópicos, criam uma sensibilidade. Uvas verdes são bastante ácidas, irritam os dentes cariados. Então aqui o povo inventou este absurdo de que o filho daquele homem que comeu uvas verdes sofreria os resultados da acidez que perturbou seu pai. Dizer que os filhos sofrem por causa dos pecados dos pais é espiritualmente, semelhantemente, um absurdo. O que é isso? É que esse provérbio que o povo gostava de repetir é mostrado como um provérbio enganador. Porque procura atribuir injustiça a Deus e santidade e justiça para o homem. Totalmente ao inverso. O propósito do profeta é mostrar a falsidade do provérbio. Este pai comeu uvas verdes, mas os seus filhos não foram afetados. O profeta estava provando que os filhos não eram afetados porque os pais comeram uvas verdes.
Então está provando aqui que os filhos não foram culpados do alimento do pai quando ele comeu uvas verdes. Isto é, os dentes dos filhos não foram coloridos. Então esta acidez da uva verde, de acordo com a tradução da palavra hebraica bozer, usada para uvas maduras ou não, Isaías 18, verso 5, que estão ácidas e amargas, a pessoa que comesse tais uvas descobriria que a acidez das uvas verdes causava uma reação descrita como embotar os dentes. Isso se tornou uma figura de linguagem para expressar uma crença que Jeremias e Ezequiel estavam expondo como uma mentira. Isto é, o povo acreditava que os atos dos seus pais determinavam as suas reações. O provérbio diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que embotaram. Jeremias 31, 29, Ezequiel 18, verso 2. Essa crença viciosa absolvia o povo da responsabilidade moral e individual. Jeremias denunciou isto e declarou: de todo homem que comeu uvas verdes, é seus dentes, e não dos seus filhos, que vão embotar. Assim ele mostrou que qualquer pessoa deverá sofrer as consequências da sua própria iniquidade. Ezequiel proclamou: vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Versículo 3 do capítulo 18 de Ezequiel. Então, veja que o fruto colhido verde, feito vinho, das frutas colhidas ainda cedo demais, é amargo. Então, esse é o ditado popular: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que embotaram. Querendo dizer que as disposições e condições dos pais controlavam o destino dos seus próprios filhos, para o bem ou para o mal. Este era o engano. O julgamento divino caía sobre a nação, sobre os maus e sobre os bons. Porém, estava descrito que o justo viverá e o ímpio morrerá. Então, os profetas estavam exatamente mostrando a verdade, refutando os ensinamentos errados e mostrando que toda pessoa será responsável diante de Deus pela sua própria conduta. Então veja que dizer esse ditado naquele tempo, hoje, de uma forma polida, é o mesmo que crer na maldição hereditária, que é o mesmo que propagar a ideia desse provérbios, que os pais comem uvas, quem paga são os filhos. O uso desse provérbio atribuindo injustiça a Deus, Deus utilizava os profetas para cessar, porque em Deus não há injustiça. Este era o provérbio comum, todos utilizavam no antigo Israel. Naquele período era evidenciado pela referência que está em Jeremias, e o significado comum dessas duas referências que também aparece em Ezequiel. O provérbio está dizendo que os sofrimentos das gerações são devidos aos seus antepassados. Tanto Jeremias como Ezequiel estão considerando perniciosa essa doutrina, porque inevitavelmente estava levando a um espírito de fatalismo, como está escrito na nossa lição, e de irresponsabilidade. Se a culpa realmente pudesse ser atribuída a uma geração anterior, aqueles sobre os quais o julgamento estava caindo poderia acusar a Deus de injustiça. Como é que as pessoas vão pagar pelos outros? Isso seria uma injustiça. É o que o profeta está anunciando. Então, meus queridos, existem muitos versos na Bíblia que são utilizados pela doutrina da maldição hereditária para provar as suas falsas teorias. Por exemplo, uma delas é quando Davi, ele diz que em pecado concebeu minha mãe. Esse problema de Davi é de Davi, não pode se atribuir a nós. Entendeu?
como se nós tivéssemos pecado desde o nascimento. E que o pecado fosse automático. Por isso que, por causa dessa doutrina do pecado original, se criou também uma outra doutrina chamada de natureza pecaminosa. Vocês nunca ouviram dizer por aí que nós temos a natureza pecaminosa? E a expressão natureza pecaminosa não está na Bíblia. Você não encontra na Bíblia. Porque quando se trata do verso falado e não bíblico, natureza pecaminosa, isso está determinando que essa natureza, ela não tem, ou seja, como resgatá-la. Se nós estamos falando de uma natureza pecaminosa, estamos falando de algo que não se pode resgatar, porque está em constante pecado. Não se pode tirar o pecado. Por exemplo, os anjos que pecaram são demônios, então todos os demônios têm a natureza pecaminosa. Aí sim. Por quê? Porque os demônios não são reconciliáveis, são irreconciliáveis. Eles não têm Jesus para salvar, não têm sangue, não têm morte de Cristo. Eles já estão determinados com a sua natureza pecaminosa para sempre. Eles são pecadores eternos. Agora, nós não podemos atribuir a nós, os seres humanos, essa natureza pecaminosa que a Bíblia não fala. A Bíblia fala sobre uma natureza caída. O que é isso? É a inclinação para pecar. É diferente. O desejo, às vezes até desenfreado, que a Bíblia fala sobre a concupiscência da carne, soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Então, esse desejo, essa caída, aí sim, todos nós temos. Entendeu? Que faz nós pecar. Então, não é o pecado que passa. Entendeu? Amém? Então, o problema de Davi é outro. Não é o mesmo nosso. Viu? Por isso que esse ditado popular está sendo colocado em muitos versículos. Este é um deles. Como é que Davi vai pagar? Pela sua mãe. Entendeu? Então vamos aqui. A doutrina do pecado original também, que tem a doutrina da natureza pecaminosa, é uma forma de colocar as crianças no inferno. Se a pessoa já nasce pecadora, então tem que batizar nas águas. Então foi criado a doutrina, até mesmo na igreja romana, do purgatório, para poder salvar pessoas, as almas das crianças, para não estar no inferno. Por que batiza a criança? Porque se crê que a criança tem pecado. Então esta é uma doutrina que foi trazida há um tempo atrás, e não no começo dos pais da igreja, mas no tempo de Agostinho, que infiltrou esta doutrina no meio da igreja, e dos Estados Unidos, através de livros, vieram até nós. Então é uma forma de colocar as crianças no inferno. Isto é, culpar desde o nascimento. Como faz a interpretação errada de Salmo 51, versículo 1 ao 3, quando Davi diz que em pecado concebeu minha mãe. Este Davi está relatando um problema que houve com a sua mãe. Não que o pecado passou da mãe para Davi. É que a mãe de Davi não é a mesma mãe dos outros filhos de Jessé. E que na história de Davi, desde o tempo de Ló, com as suas filhas, que houve incesto, e dali vem Ruth, enfim, houve 2 filhos, Amon e Moabe, e que Ruth sai dali, sai Jessé, sai a geração de Davi. Então Davi está mostrando a sua geração dentro desta concepção de que os espíritos familiares induziam as pessoas a fazer os mesmos atos dos seus pais. Entendeu? Então percebes que Davi não nos representa no quesito de que ele está passando essa natureza pecaminosa de que não existe. Entendeu? Então Jesus
Ele não tinha nem a natureza pecaminosa e nem tinha a natureza caída. Porque para ter a natureza caída, ele tinha que nascer de José e Maria, como os seus irmãos tinham a natureza caída, biblicamente falando. Como Jesus nasceu da semente da mulher, isto é, somente da mulher e não do varão, então o Espírito de Deus foi quem fez o corpo no ventre de Maria. E a alma de Jesus já existia na eternidade, então ele veio e tomou o corpo que foi feito pelo Espírito Santo, foi gerado para ser o Filho de Deus. Então, essa concepção depois de Jesus, que Maria normalmente teve os seus outros filhos, aí sim, José e Maria tiveram outros filhos e filhas, da qual geraram novas almas. E estas almas geradas, nossas, ela surgiu no nascimento. Como assim? O pai e a mãe entraram cada um com seus gametas, um masculino, outro feminino. E ao coabitar, gerou um embrião, veio um bebê. Então, na hora da concepção, no primeiro dia, Deus soprou. E o espírito de vida formou a alma no homem. E esta alma partiu a existir na concepção e nunca mais deixará de existir. Esta alma não estava em Adão. Este espírito soprado por Deus não estava em Adão. Então, Adão não pode ser o pai psicológico e nem espiritual da raça humana. Adão é apenas o pai biológico da raça humana, no sentido de que ele gerou corpos, porque espírito e alma são provenientes de Deus. E o corpo e o pó são provenientes do homem. Por isso que a morte passou a todos os homens, por causa de que Adão é o pai biológico da raça humana no corpo. Então, fazendo aqui o desenho, veja aí, vamos aqui. Adão, espírito, humano, alma e corpo. Nós, espírito, alma e corpo, semelhante, certo? Ó, Adão, ele gerou com a sua esposa Eva o corpo dos seus filhos. Esse espírito foi soprado por Deus. Todos os espíritos vêm de Deus e voltam para Deus. E quando é soprado no corpo, esse corpo vem através do gameta espermatozoide e do gameta óvulo, e quando se encontra, forma um corpo, então Deus sopra nesse corpo, ainda é embrião, primeiro dia, que vai ser um bebê. Então, nesse primeiro dia, Deus quando sopra, aí surge a alma. Então, no primeiro dia já tem espírito, já tem alma e já tem corpo. Mas só que Adão só é pai biológico, viu? Da raça humana. Por isso que a morte passou a todos os homens. A morte não pode chegar nem aqui nem aqui, ela só chega aqui. Entendeu? Aqui é porque os homens não decidem para Deus. Por isso que as crianças, é importante saber, irmãos, que Jesus já disse que já está resolvido. Deixai vir as criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Porque as crianças, embora elas podem morrer no seu corpo, elas não são afetadas nem na alma e nem no espírito. Entendeu aí? Por que elas não são afetadas? Porque ela não tem o pecado de Adão. Entendeu? O pecado de Adão não passou para as crianças. Isto está em Romanos. Veja lá o texto que diz que a morte veio, reinou, e diz que mataram até mesmo os que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Isto é, os bebês, os abortivos e até mesmo Jesus, que não pecou segundo a transgressão de Adão. Então o pecado não passa, irmãos. Mas a morte passou. Por isso que matou Jesus também. Porque ela passou a todos os homens. Ok? Então veja a questão
que Jesus não pode nascer de José, a Igreja Católica, irmão, infiltrou a doutrina da Santíssima Maria. Veja, por que Jesus não pode nascer de José? Eles perguntam, mas nasceu de Maria. Então Jesus é santo, então só pode Maria ser santíssima para gerar Jesus. E não é assim. Maria é tanto pecadora como nós. A diferença é que o Espírito Santo foi quem gerou o corpo e não José. Senão, seria exatamente iguais aos irmãos. E não havia Jesus ainda. Porque Jesus, ele tinha que ser gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então, só se justifica a ausência de pecado quando se arrepende. Os homens que vêm ao mundo, todos pecaram. Então, somente pelo arrependimento, quando se converte a Cristo, é que Jesus nos perdoa de todo o pecado. Ele nos perdoa dos pecados passados, presentes e até mesmo os que vamos cometer no futuro. Então, esse Jesus que nós devemos reconhecer como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo, ele vai tratar da sua fase de menino e da sua fase de adulto. Quando ele vivia sem lei. Então, há uma fase de bebê, certo? Até adulto. E nessa fase, daqui para cá, tem o quê? O conhecimento. Esse conhecimento vem através dos pais, da escola, das leis exatamente do governo e também das leis de Deus. Então, é aqui nessa fase do conhecimento que os meninos começam a cair os dentes. E esses dentes que eram de leites, ao caírem, prova de que aqui já iniciou o pecado. Porque os dentes não foram feitos para cair. Então, nessa parte de conhecimento, Paulo fala que reviveu o pecado. Então, nós pecamos, irmãos, lá no começo da nossa história ainda. Nós pecamos, quando nós desobedecemos os nossos pais, quando desobedecemos as ordens, até mesmo do nossos superiores, quando estamos no nosso colégio. Então, não tem como não pecar. A inclinação da carne é morte. Ok? Então, presta atenção. Então, quando, ainda nessa fase anterior a esse conhecimento, daquilo que o Pai nos ensina, enfim, de todas as coisas para fazer o que é certo, daqui para trás, antes da caída dos dentes de leite, nós estamos segurados por Jesus. Porque o pecado ainda não reviveu, ou seja, o pecado ainda não foi praticado. Só se pratica o pecado pelo conhecimento. Pelo conhecimento. Então Jesus disse, deixa vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então a criança, ela cresce, vive sem conhecimento da lei, desde o ventre da sua mãe. Então Paulo está tratando desse tempo da falta de conhecimento quando ainda estava dentro do ventre da sua mãe. E que não pode ser considerado um pecador. Não é assim que as pessoas falam quando os bebês nascem? Que é um pecador também, que precisa ser batizado nas águas? Então, com o tempo, a criança vai crescendo e vai vindo o mandamento dos pais, da nação, dos seus professores, e os dentes vão caindo, provando a desobediência. Então veja que quando ele vai entendendo as coisas, já mostra pelo conhecimento, não tem como, irmão, desobedecer. Quem nunca desobedeceu um pai, uma mãe, no colégio, as leis, a sua própria consciência, o seu próprio eu, a sua carne. Então, preste atenção, até Cristo chegar e nos absolver. E ele diz mais, se alguém pecar, temos um advogado. Ele não diz que nós nunca mais vamos pecar. Ele diz, se alguém pecar, temos um advogado. Por que ele diz isso? Porque ele cancela os pecados. Ele apaga os pecados. Não fica pecado. Ok? Esta é a comunhão que temos com Deus.
E o pecado, Paulo diz que reviveu em mim, ele dizia, eu morri. Quando foi que o pecado reviveu? Não foi no ventre, quando Paulo estava no ventre da sua mãe, e nem quando ele era bebê. O pecado reviveu quando ele passou a ter conhecimento dos mandamentos, das ordens do pai, da mãe, das ordens civis, no colégio, no bairro, na cidade, onde ele cresceu. Então o mandamento era ordenado para a vida. Para aquele que cumprisse, ressuscitaria dentre os mortos. E só Jesus veio, cumpriu o mandamento, ressuscitou dentre os mortos, e ele disse que este é o segredo para ressuscitar dos mortos. Aquele que guardar os meus mandamentos, glória a Deus. Amém? Que bênção, né? Então, meus queridos, esta é a nossa aula de hoje. Bastante com várias instruções para ser aplicado no seu domingo próximo. E queremos que Deus te abençoe e te guarde ao longo de toda a sua vida. Amém? Deus abençoe, fica na paz e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.